Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Roberto José, a nossa irmã Iraci, pela confiança. Convidar alguém para ministrar no púlpito da sua igreja é um gesto de grande confiança. E digo mais, quando seu pastor não quiser chamar uma determinada pessoa, não questione. Pastor tem que ser zeloso pelo seu púlpito. Eu aprendi assim. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Roberta e de todas as congressistas. Quero agradecer o carinho. Aleluia. Olha aí. E digo mais, ontem, deixe-me falar algo aqui. O meu voo foi cancelado e a primeira notícia é que a gente ia ter que ir para Fortaleza para de lá pegar um voo aqui para Recife. Depois já não dava mais certo porque não tinha mais vaga nos voos que estavam saindo de Fortaleza. E agora só tinha um jeito de eu chegar, de van. E vim. E quando cheguei aqui, valeu a pena. Ontem, quase meia-noite, né, amor? O pastor Maurício disse, vem aqui, vou mostrar para você. Tem mulher que começou a chegar aqui 8 horas da noite. Aí eu disse, o quê? Ele disse, deixa eu ir abrir ali só um instantinho para você. Eu falei, vamos. Quando abriu essa porta aqui, que eu entrei. Gente, olha aí as congressistas da madrugada. Eu disse para o meu esposo, eu disse, ganhei a noite, valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. É bom que se diga isso, porque muitas vezes, principalmente para as mulheres de Mossoró que estão nos assistindo, doida para vir para o congresso de Abreu e Lima, mas como é que eu posso trazer uma caravana de Mossoró para Abreu e Lima se o tempo não comporta nem as mulheres de Abreu e Lima? Então vamos orar para Deus dar a gente o nosso centro de convenções, amém? Que aí vai ser abraço de Rio Grande do Norte com Pernambuco e dá tudo certo. Amadas de Deus, eu quero em primeiro lugar, né, já que agradeci ao Senhor, quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e divulgar o que o ano passado eu deixei faltando, né? O ano passado a gente trouxe uma pequena quantidade de livros. Para quem não sabe, pela misericórdia de Deus, o Senhor me fez escritora. E eu tenho aqui os meus 2 livros que me acompanham. Esse aqui, o primeiro livro, que é o Vencendo a Tristeza. Trata da história da personagem Leia. Assim, muito bem. A única mulher da Bíblia que com 1 semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. E o que fazer? Você tem 2 escolhas quando você está numa situação. Ou sucumbe diante dela, ou triunfa sobre ela. Sim? Ramon, que prazer lhe ver, Ramon. E aí, Leia resolveu triunfar. Passou no relato bíblico de cabeça erguida. Fez de cada filho um motivo de louvar a Deus. Que mulher valente, né? Algumas pessoas me perguntam, esse livro a senhora tinha escrito agora na pandemia, já no período de pandemia? Não, foi escrito antes da pandemia, mas muita gente que lê diz, parece que a senhora sabia o que ia acontecer. Mas não, porque o Espírito de Deus nos leva também na leitura. O segundo livro é esse aqui, ó. É Intercessão, Clamor Necessário. Esse livro aqui, ele ia ser lançado dia 1º de maio de 2020, lá na Assembleia de Deus em Mossoró. E aí não teve como ser lançado por causa da pandemia. E esse é o livro para quem gosta de orar, para quem não gosta de orar, para quem está orando pouco e para quem está orando muito. Para quem tem uma causa que está orando há muito tempo e já pensou em desistir, depois que você ler esse livro, você vai ganhar forças renovadas. Amém, amadas? Qualquer um desses 2 livros, certo? Você encontra, onde é que está, amor? Está lá na arca. Os irmãos vão já dizer onde é que está, tá bom? Vocês procuram, meu esposo também no final, ele tem um pequeno número aqui. O ano passado eu trouxe uma quantidade e vendeu tudo e foi pouco. E eu trouxe esse ano, mas também trouxe pouco. Só trouxe 100. Viu? Qualquer um desses materiais, quando vocês compram, vocês me ajudam a ajudar.
Para quem não sabe, eu tenho projetos com missões. Eu abençoo projetos que envolvem crianças. Crianças em zona de risco, crianças em zona de vulnerabilidade. E agora em março eu abri o Projeto Moriá na cidade de Governador de Cerrosado, lá no Rio Grande do Norte. E tem nossa filha está lá trabalhando com crianças. Já estamos com mais de 70 crianças ali. Amém, mães? Glória a Deus. Feito isso, vamos para a palavra de Deus, que para isso nós estamos aqui. Aleluia. Sim, o valor. Olha, essas mulheres são espertas, viu? Elas são tão espertas que quando a gente esquece, elas cobram. Que bom. Muito bem. Falei valor, né? Geralmente eu vendo o valor da minha terra, R$25. Você não encontra ele em livraria. E o que é que acontece? Quando não compra no congresso, depois vai ter que comprar mais caro para me mandar pelo correio. Então eu aconselho que você compre logo hoje, tá certo? Amém? Amadas de Deus, eu vou precisar um pouquinho d'água, porque eu sou igual a camelo, tá? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos meditar aquilo que Deus tem colocado na minha boca, na nossa boca. 1 Samuel, Deus tem colocado isso aqui. A começar do capítulo 1, versículo 4 até o versículo 7. Uma história bem conhecida, mas nós vamos ler. Diz assim: no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher. Gente, vocês estão conversando, hein? Vamos ouvir a palavra? Amém. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Amadas de Deus, uma história tão conhecida, um texto já tão falado. Mas vocês escolheram como tema o livro de Jó, até que de riso te enche a boca e os teus lábios de júbilo. E assim como o Jó, a história de Ana é uma história que mostra o antes e o depois. E vale lembrar que uma das primeiras manifestações de emoção da raça humana é o choro. Quando o bebê nasce na maternidade, a primeira expressão não é um sorriso, é um choro. Choro é sinal de tristeza, mas também é sinal de vida. Choro é adubo para preparar o terreno para a alegria. Aleluia. A Bíblia fala da história desta mulher, Ana, cujo nome significa cheia de graça. A Bíblia fala também que ela estava, naqueles dias estéril, e seu marido era efraimita, ou seja, descendente da tribo de Efraim. E havia uma coisa bem difícil na vida de Ana. Era esposa de Elcana, pertencia à linhagem levítica, mas havia uma mulher chamada Penina, que a Bíblia chama de sua rival, que ofendia, irritava, humilhava, aleluia, até fazê-la chorar. A Bíblia mostra mais ainda, a Bíblia mostra o motivo do choro. Penina não irritava Ana por qualquer coisa, havia um foco de dor. Havia um calcanhar de Aquiles na vida de Ana, e qual era? A Bíblia diz que o Senhor a tinha deixado estéril e por isso sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la.
A Bíblia também nos mostra o tempo do choro. E o tempo do choro, a Bíblia diz que todos os anos, isso acontecia ano após ano. Uma coisa é você viver uma experiência ruim por um determinado período. E uma coisa é você ver essa experiência ruim se perpetuar por anos. E o que mais a Bíblia diz? Quando é que isso acontecia? Capítulo 1, versículo 7 diz assim, a corrigida. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Ou seja, ir ao templo para adorar a Deus, para Ana era duplamente doloroso, porque era desafiador. Se dirigir ao templo era desafiador, porque ela sabia que ia passar por toda aquela trajetória de humilhação, de tristeza, de dor. E vale lembrar que estamos falando de um período onde não havia clínicas de fertilização. Vale lembrar que estamos falando de um período onde não havia o avanço da medicina que temos hoje. Aqui ou era Deus ou Deus e mais ninguém. Oh, aleluia. E é nessas situações onde só cabe Deus que Deus faz questão de entrar. Amaquiobia. Na NVI diz assim: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava. Imagine aqui, todo ano vocês estão aqui felizes, contentes. Mas imagine se todo ano tivesse uma tristeza esperando vocês aqui. Vocês vinham? Ninguém queria vir. Mas mesmo assim, sabendo que ia ser doloroso, sabendo que ia ser desafiador, sabendo que ia passar pela humilhação, sabendo que ia passar pela afronta, mas mesmo assim, Ana estava lá. Todo ano Ana estava lá. Era para adorar o Senhor, Ana estava lá. Era para exaltar o Senhor, Ana estava lá. Oh, aleluia. E deixe-me dizer uma coisa. Adorar a Deus quando está tudo bom é uma coisa. Agora, adorar a Deus quando a coisa está difícil, aí é outra história. Oh, aleluia. Quando a Bíblia diz que todo ano, quando ela subia à casa do Senhor, isso acontecia repetidamente, sabe o que é que eu me lembro? Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe dizia assim: minha filha, costume de casa, vai à praça. Se Penina irritava a Ana, quando ela ia para a casa do Senhor, isso já era um costume de casa, sim ou não? Imagine o que é que ela não fazia em casa. Se ela não respeitava o momento que eles saíam para cultuar a Deus, se ela não respeitava um momento sagrado, imagine no dia a dia. Você não tem noção do que foi a vida de Ana. Oh, aleluia. Penina não aliviava a perseguição, ela não dava trégua, ela não deixava Ana ter sossego. Era uma situação insustentável, insuportável. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: o choro, ele não representa só tristeza. No relato bíblico você vê choro representando dependência. No relato bíblico você vê choro representando humilhação. No relato bíblico você vai ver choro representando quebrantamento, rendição, reconhecimento da pequenez. E alguém está dizendo: mas o congresso é para falar de riso. Irmã Aparecida vem falar de choro. Deixa eu me dizer uma coisa: toda chorona é uma candidata ao riso. Quando você vê uma mulher chorona, pode apontar e dizer: aquela ali vai ser uma mulher vitoriosa. Porque choro é expressão da alma. Choro não tem como maquiar. Choro é expressão do âmago. Oh, aleluia. E geralmente as choronas,
As choronas, elas têm uma vida de aprendizado. As choronas, elas têm uma vida de muitas experiências. As choronas, elas têm muitos testemunhos. As choronas, elas são porta-voz de uma história. Agora vamos chamar as choronas de quebrantadas? Oh, aleluia. Há um diferencial de Deus na vida de uma mulher quebrantada. Primeira coisa que eu vejo: mulheres quebrantadas aprendem a perseverar em oração. Elas não são mariposas, de um dia procurar uma coisa, outro dia procurar outra coisa, não. Elas são firmes, são constantes. Alguém chega e diz, não vai ter vitória. Ela diz, não arreda o pé enquanto o Senhor não falar comigo. A Bíblia diz, perseverando ela em orar ao Senhor. Todos os anos de humilhação tinha, mas a perseverante estava lá. Todos os anos de humilhação tinha, mas a chorona estava lá. Todos os anos tinha raiva, tinha, mas a quebrantada estava lá. Amai, eu dou o que aço. Qual é o diferencial que existe na vida de uma mulher quebrantada? Primeiro, ela persevera em oração. Ela não é uma Maria vai com as outras, que quando o marido está desviado, está aí na bagaceira, aí as outras chegam, mulher, bota um cropped, reage, mulher faz isso, mulher... Não, minha filha, isso é coisa para quem não tem nada na cabeça, cabeça de vento. Mulher que tem um som de Deus na cabeça, ela bota joelho no chão, ela sabe que Deus vai fazer. E ela sabe que a vitória chega. Segunda coisa que eu vejo é que mulheres quebrantadas, elas buscam a Deus nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque elas reconhecem que o poder vem dele. A saída vem dele. A solução vem dele. A Bíblia diz, versículo 10 e 11: com amargura de alma chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. O momento era difícil, era. Mas mulheres quebrantadas, elas procuram a Deus em momentos difíceis. É alguém chegando e dizendo, não ore mais não, pelo seu filho não, tem jeito não. Ela diz, realmente se fosse você que ia fazer, não tinha jeito não. Mas não é você. Quem vai fazer é poderoso. Quem vai fazer é quem liberta, é quem salva, é quem restaura, é quem muda, é quem transforma. Sobre. O que mais a Bíblia nos mostra é que mulheres quebrantadas, elas assumem compromisso com Deus. Pode dar nó em pingo d'água. Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, pode chover canivete. Uma mulher quebrantada, ela assume compromisso com Deus. Quando Ana foi para o templo naquele dia, e ela ora a Deus, ela faz uma oração objetiva e clara. Se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida. E já estou vendo, o homem vai ser nazireu. Na cabeça dele não passará navalha. Já profetizou o que é que o filho ia ser. Tem mulher profetizando aí que é que o filho vai ser? Aleluia. O que mais a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que mulheres quebrantadas, elas não saem da presença de Deus da mesma forma. Nos diz o texto, versículo de número 18: assim a mulher se foi o seu caminho, depois que orou,
Depois que deixou a carga, que a oração, além de tantas coisas boas, a oração é depósito de carga. A gente chega carregado, é assim ou não é? Pode vir com peso de 1 tonelada sobre os ombros. Depois você dobra o joelho, já se levanta com força renovada. Aleluia, já está pronta para caminhar mais umas milhas. Oh, aleluia. Ela se foi e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Mulheres quebrantadas, elas reconhecem o quê? A soberania de Deus. Está achando que quem vai fazer é o patrão? É não. Quem vai fazer é Deus. Está achando que quem vai fazer é aquela pessoa que você acha que tem um porte mais importante, que tem cacife? Não, minha filha, põe Deus nesse negócio. Oh, aleluia. As quebrantadas reconhecem a soberania de Deus. Ana, aleluia. Capítulo 1, se você olhar uma fase da vida de Ana, Ana chorando. Capítulo 2, Ana cantando e dizendo: o Senhor é quem tira a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele enriquece e empobrece, abate, mas também exalta. O que é isso? Reconhecimento de soberania. É Ele quem faz. Eu tenho só que confiar. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais? O versículo 8 do capítulo 2 diz, ela cantando no seu cântico: o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo ergue o necessitado para o fazer assentar em lugar de príncipe. Ou seja, aquilo que está acabado no esterco, Deus sabe trazer para lugar de príncipe. Em outras palavras, ela diz assim: eu sirvo a um Deus que Ele é aquele que sabe levantar. Você veio aqui orando para Deus fazer algo na vida de alguém. É necessário que Deus intervenha na vida de alguém e levante alguém que está caído. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você reconhece a soberania de Deus, eu não sei como Deus vai fazer, mas sei que Ele faz. Ele levanta o pobre do pó e do monturo ergue. Ergue. Foi necessitado? Tem um Deus que levanta. Foi necessitado? Tem um Deus que sabe erguer. Ergue o necessitado. E não ergue para qualquer coisa não, para o fazer assentar em lugar de príncipes. Olha aí para trás. Lembra aí quem você era uns anos atrás, antes de conhecer Jesus? Dá para você lembrar? Quantas Deus colocou para sentar no lugar de princesas? Abate o caso. Você é fruto do Deus que ergue. Você é resposta do Deus que levanta. Oh, aleluia. Ana reconhecia tanto a soberania de Deus que ela diz: Ele guarda os pés dos seus santos. Em outras palavras, ela diz: eu vou sair. Oh, aleluia. Vou sair triunfante dessa. Aleluia. A perseguição estava ali, a afronta estava ali, a humilhação estava ali, mas Ana sabia que tinha um Deus que sabia levantar, matar, dar vida, ressuscitar, fazer maravilhas. E eu pergunto: você sabe que esse Deus é o mesmo seu? Quando chega no versículo 10, aleluia, glória a Deus, ela diz: Ele trovejará do céu. Aleluia. Eu só entendo uma coisa nesse versículo: Ele trovejará do céu, do céu vai vir resposta. Oh, aleluia. Enquanto você está só na esfera da horizontal, minha filha, você guerreia com as suas próprias forças. Mas quando você crê na soberania de Deus, você diz: do céu vai vir resposta. Oh, aleluia.
Aí quando chega no versículo 10 ainda, ela diz: o Senhor julga as extremidades da terra. Sabe o que fala? Extremidades fala de quê? Domínio. Ele é o Deus que tem um domínio da terra e o julgamento está com ele. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando a Bíblia diz que Deus julga as extremidades da terra, eu me lembro de um testemunho de uma irmã lá de Mossoró. E essa irmã, ela já bem madura, e o marido dela não era crente. E ele foi trabalhar, preste bem atenção, foi trabalhar num sítio. Ela madura, mas é uma mulher assim, acho que os seus 40 e pouco que ela tinha na época. E ele talvez um pouco mais. E ele foi trabalhar no sítio, e nas primeiras vezes que ele foi trabalhar naquele sítio, ele começou a vir toda semana, depois não era mais de toda semana, era de 10 em 10 dias, depois não era mais de 10 em 10 dias, era de 15 em 15. E de maneira como estava passando de mês lá no sítio, e ela notou uma coisa diferente, não sabia, quando de repente chegou a notícia para a irmã: teu marido está com uma menina de 18 anos. E o negócio está sério, está muito envolvido. E ela orou a Deus e pediu direção de Deus. E quando foi um dia, depois de um período que ela tirou de oração, ela disse: eu vou conversar com a moça. E foi. Quando chegou lá, ela disse: minha filha, eu vim aqui lhe aconselhar, porque você praticamente você tem idade quase de ser minha filha. Então eu vim lhe aconselhar, minha filha, para você deixar o meu marido, porque ele não vai servir para você. Você é uma menina nova, bonita. Então, minha filha tem todas as chances de ter um marido seu, que Jesus pode lhe dar, e eu posso lhe ajudar em oração para Jesus lhe dar. Mas a bonita disse o seguinte: cada uma guerreia com suas armas. Minha filha, falar de arma perto de mulher que ora é perder a guerra. Fale de arma para qualquer um não, mas não fale para mulher que ora não, porque mulher que ora, ela já anda com a cartucheira preparada e é pelo céu. Dá para você bater quem está do seu lado e dizer: e aí, aleluia, tá com a cartucheira preparada? Tá com a cartucheira preparada? Porque mulher que ora anda armada 24 horas. Cada uma guerreia com as suas armas. A irmã olhou para ela e disse: é, minha filha, então você guerreia com as suas, porque eu vou para o meu joelho, que é minha arma. E o caso se aprofundando, e o marido chegou a declarar: estou apaixonado, quero casar com ela. E a coisa se aprofundando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando. 18 anos, de repente estava em casa, pá, puf, ataque fulminante, foi. Irmã Aparecida, o que é isso? Minha filha, cada um guerreia com a arma que tem. Ela não pediu morte não, mas ela pediu para Deus resolver. E Deus resolve como Ele quer, porque Ele é Deus. O marido chorou um tempo, ela confortou o marido. Aleluia, até hoje está lá. Aleluia, confortou o marido. E aí o velho que eu chamo, não era velho na época não, é hoje. E ele permaneceu lá no sítio. E ele meio enxerido, meio enfronhado pro lado das meninas novas. Na hora que ele batia no forró com a moça, começava a dançar com ele, as outras avisavam: ei, largue ele, a mulher dele é crente, largue, ou então tu morre. Rapa, racatobia. O homem veio embora do sítio aperreado, disse: ah, perdeu a graça, porque ninguém quer mais nem dançar comigo. Por quê? Porque diz que se dançar, morre. Adore a Ele, adore. Ele é quem tira a vida, torna a dar, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Enriquece, empobrece, abate e exalta. Abaixo que aço. O Senhor julga
Ana disse: olha, eu não estou perdida aqui na história não, viu? Eu não estou perdida na mão de Penina não. O Senhor julga as extremidades da terra. Em outras palavras, ela está dizendo: me respeita que eu tenho um juiz. E o meu juiz é bom. Não é juiz comprado. Não, é um juiz superior ao juizado dos homens. Oh, aleluia. O que mais, irmã Aparecida? As quebrantadas são tementes a Deus. Ana, no capítulo 2, eu vejo um quebrantamento muito grande. Quando ela chega no versículo 3, que ela diz: não multipliqueis palavras, e nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Aleluia. Vejo também as quebrantadas como mulheres que respeitam as autoridades constituídas por Deus. Quer ver um termômetro da mulher crente? Veja como é que ela trata seus pastores. Veja como ela trata seus dirigentes. Veja como ela trata o chefe da sua repartição de trabalho. Veja como é que ela trata a sua patroa. Veja como ela trata as autoridades constituídas por Deus, que a Bíblia diz que são autoridades constituídas por Deus. O respeito de Ana era tão grande. Imagine aí, se fosse nos dias de hoje, num bocado de gente de língua solta. Você está no templo e o sacerdote chegar e dizer: aparta de ti esse teu vinho. Minha filha, se fosse hoje, tinham filmado para botar no Facebook. Menina, tinham feito uma denúncia logo no Instagram. Os crentes de hoje estão perdendo o norte. Tudo é internet, é Facebook. Vou abrir aqui meu coração. Deixa eu aqui contar. Larga de besteira. De onde é que Facebook vai resolver problema seu? De onde é que Instagram vai resolver problema seu? Eu sou das antigas, crente raiz. Quando tem problema, não vai desabafar em Facebook, não. Desabafa nos pés de quem resolve. Que mulher quebrantada, temente. Que mulher que respeitava as autoridades. Versículo 15, Ana diz assim: não, Senhor meu. Chama Eli de Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mulheres quebrantadas, elas têm confiança no Senhor. Aleluia. Ana tinha tanta confiança que ela diz: os pés dos seus santos guardará, porque o homem não prevalecerá por sua força. O que eu fizer, o que eu tentar fazer, não é isso que vai trazer a minha vitória. A minha vitória nasce quando eu reconheço que dependo dele. A minha vitória nasce quando eu reconheço que preciso dele. A minha vitória nasce quando eu reconheço que se ele não fizer por mim, ninguém poderá fazer. Oh, aleluia. Mulheres quebrantadas, elas têm confiança no Senhor. A situação pode estar difícil, porta cerrada, mas ela crê no Deus que entra em cova selada. Imagine em porta cerrada. Oh, ale que a sobre. A confiança, quando a gente tem e exerce ela no Senhor, é uma coisa tão tremenda que você passa a crer no que ninguém acreditaria. Sim ou não? Sim. E por você passar a crer no que ninguém acreditaria, você também passa a viver o que ninguém vive.
Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você passa a crer no que ninguém acreditaria. E por crer no que ninguém acreditaria, você passa a viver o que ninguém vive. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar uma situação que eu vivi, que eu só conto a crente. Fui atender uma agenda em Genebra, na Suíça. Já era a segunda vez que eu estava indo para a Suíça. Porém, quando eu fui pregar nas partes de Zurique, eu fui pelo aeroporto de Portugal. Então, dava para falar tudo bem. Só que na segunda vez que eu fui pregar em Genebra, botaram a gente para ir via Amsterdã, na Holanda. Quando a gente estava fazendo a conexão em Amsterdã, na Holanda, o voo da gente foi cancelado. Foi trocado por um outro voo que já ia para Paris. Naquela época, eu nunca me atentei que esse negócio de viagem internacional, você tem que comprar um chip internacional para poder você ter celular fora. Porque o crédito que você tiver de TIM, Oi, essas operadoras só é para cá. Lá é um chip internacional que você, de preferência, compra antecipado e pode comprar no aeroporto. Mas eu não sabia, não levei esse tal desse chip. Estou eu e Joatan no aeroporto de Amsterdã, na Holanda. E os irmãos me esperando lá em Genebra, porque meu voo ia ser outro. E agora? Me apavorei com o Joatan. Eu disse, meu filho, e agora? Como é que eu aviso? Tentava colocar no Wi-Fi do aeroporto, não dava certo. Eu disse, como é que eu aviso para a irmã que o meu voo foi cancelado, foi trocado o voo? E ele disse, não sei. Eu disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, comprar um lanche, vamos lanchar. E vamos ver o que é que Deus vai fazer. Quando eu estava lanchando, terminando de lanchar, o Espírito Santo fala no meu coração e diz, faz uma ligação para o Brasil. E eu disse, ligação para o Brasil? Ora, eu não tinha crédito nem para a internet internacional, imagine para a ligação. Eu tinha crédito aqui no Brasil, tinha muito, porque eu tenho um plano ilimitado. E aí eu continuei comendo, de repente, dentro do contexto, mulheres quebrantadas confiam no Senhor. Quando eu continuei mais um pouquinho, o Espírito Santo falou pela segunda vez, disse, liga para o Brasil, para tua filha Cássia. E eu peguei o celular e disquei do jeito que a gente disca aqui. 0, botei do mesmo jeito. Botei 55, que é o número do país, e fiz a ligação. Quando é fé, Cássia atende. Alô? Eu disse, Cássia, é você, filha? Diga, mãe. Eu disse, minha filha, olhe, anota aí o número do telefone de uma irmã, que eu estou sem internet aqui. E passei tudo para ela, direitinho. Uma ligação como se nós estivéssemos aqui, no mesmo estado. E aí eu disse, olha, você vai ligar, vai dizer que agora a gente está indo para um aeroporto lá de Paris, que a gente não vai mais chegar nesse voo, e a gente vai chegar nesse número de voo aqui de Paris, tal, tudinho. Tá certo, manhã. Quando ele ligou, o Joatan olhou para mim e disse, minha filha, como foi que você ligou? Eu disse, nem eu sei. Ô, glória! Nem eu sei. Quem confia, bota o pé e marcha. Aí eu lá na minha terrinha orando, dizendo, Jesus, eu estou indo pelo aeroporto de Amsterdã, tu sabe que eu não sei falar inglês. Eu arranho um pouquinho espanhol, mas eu não sei falar inglês. E quando cancelaram o voo, que tinha 20 minutos para trocar a passagem, para chegar no portão de embarque, 20 minutos. E eu sem saber falar a língua. Entrei numa fila, tinha 4 filas grandes em Amsterdã, na Holanda. 4 filas para trocar a passagem. E eu lá no último lugar, eu digo, Espírito Santo, eu preciso que tu me ajude. Eu dizia para o Senhor, Senhor, bota na minha frente o teu anjo. Eu quero o teu anjo marchando na minha frente. E o Espírito Santo me ajuda. Eu tenho 20 minutos, não sei nem falar a língua desse povo. E eu tenho que chegar ali. Senhor, me ajuda. Chega aqui depressa. Vai comigo, marcha comigo. Quando de repente lá vem um rapaz bonito, abriu um novo guichê, aí ficou em pé. O que era o certo? Era ele chamar as pessoas que estavam ali na fila, as primeiras, né? Ele levantou o pescoço assim em cima do guichê e disse, Madame, minha filha, quando a gente é embaixatriz do céu, a gente é madame em qualquer lugar. E eu disse, porque eu não estava acreditando que era eu. Mas como não tinha outra madame atrás de mim? Ele disse assim, sim. Eu fui pro guichê, cheguei lá e disse, meu filho, você habla espanhol?
Ele disse, sim, um pouquinho. Eu digo, muito bueno. E comecei a falar, troquei a passagem e fui embora. Quando chegamos em Genebra, Jotão olhou para mim e disse, Aparecida, tu tem muita fé, não é? Aí eu disse, por quê? Ele disse, imagina aí, se esse voo não tivesse dado continuidade, a gente precisasse hotel, hospedagem e tudo, e a gente, como é que a gente estava assim? Eu digo, meu filho, é o seguinte, eu só quero que Deus mande eu ir. Depois dele mandar eu ir, eu vou porque eu sei que Ele está na frente. Você sabe que o teu Deus está na frente? Pois está chegando a época de riso. Reprime a voz do choro. Rabada meu de bicarne rebe. Remane meu do coviache. Remane biacho. Nemai eu tocou. Para mulheres quebrantadas, Deus sabe mudar cenário rapidamente. Capítulo 1, Ana chorando. Capítulo 2, Ana cantando. Capítulo 1, alguém dizendo que Ana não tinha filho. Capítulo 2, Ana dizendo assim, a que tinha muitos filhos enfraqueceu, e a estéril ele fez mãe de filhos. O choro de hoje é o motivo de tu sorrir amanhã? Eu vou repetir que é para você entender o que Deus está querendo levar a gente. O choro de hoje é o motivo do teu sorriso amanhã. Não tem historinha de achar que não é não. É Deus que vai fazer isso. E naquele lugar, Deus vai te usar com graça, autoridade, unção, poder, ousadia. Deus vai te usar com a força de boi selvagem. E você vai Quer força de boi selvagem aí? Quer força de boi selvagem? Repacacho aqui. Eu dou copiaço. Eu de caço. Eu de beobiname com minha raça. Tem vitamina do céu para vidas aqui hoje. Dei copiaço. Para mulheres quebrantadas, Deus coloca palavras de testemunho na boca. Capítulo 1, versículo 26. Quando Ana comparece diante de Eli, diz: eu sou aquela mulher que esteve aqui. Por este menino orava eu. Em outras palavras, eu estive aqui chorando, arrasada, estéril. Hoje eu volto aqui triunfante, de posse de vitória. Estou trazendo o meu testemunho. Vai ter mulher próximo ano entrando aqui nas portas de Abreu e Lima e dizendo: irmã Iraci, eu quero contar. Eu sou aquela mulher. Quem é você? Eu sou a chorona. Eu sou a chorona daquele dia. Eu sou aquela que chorou e balbuciou, e a boca só se movia, mas eu falava no coração. Você tem noção do impacto desse testemunho? Eu sou aquela mulher que esteve aqui. Por este menino
orava eu. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Minha irmã, Deus sabe fazer coisa tão extraordinária que a gente não tem noção. O profeta Jeremias diz que Deus abre o seu arsenal de guerra e tira dele as armas da sua indignação. No arsenal de Deus tem tanta arma que você ainda nunca viu uma. Deus tem tanta arma à disposição da igreja. Olhe, é à disposição da igreja. Deus não levantou a gente como povo dele para estar aqui com medo, cabisbaixo, assustado, achando que isso, achando que aquilo. Que conversa é essa? Deus abre o seu arsenal de guerra e diz para a igreja: pá, ora, busca que eu te dou este arsenal. Vai ter armamento novo sendo disponibilizado pela madrugada. Reforços chegando do céu. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Na madrugada para amanhecer ontem, eu estava orando por esse congresso. Quando terminei de orar, o dia já estava começando a clarear. E eu me deitei, eu falei assim: Senhor, me revele algo, me mostre algo. E adormeci. E o Senhor me deu uma revelação. E a revelação era: eu chegava numa casa, eu entendia que essa casa era um esconderijo. E quando eu entrava nessa casa, só tinha mulheres no esconderijo, muitas. E eu falava para elas: olhem para mim, olhem para mim. Só que elas permaneciam de costas, elas estavam como se fosse uma espécie de chapéu, tapando um pouco o rosto. E eu sabia que havia algum motivo pelo qual elas não queriam olhar para mim. E eu doida para ver o rosto, mas não conseguia. Até que eu saí contornando a sala daquela casa e eu cheguei perto de uma. E quando eu olhei, eu entendi que todas as outras estavam daquele jeito. Por isso que elas se escondiam. Elas tinham apenas o olho direito enxergando e o olho esquerdo mutilado, cego. Sabe o olho quando ele está cego, que ele fica só no branco? Aquela coisa assim, desconforme. E quando eu vi aquele olho, e ele era bem maior do que o outro, cego, mutilado, eu entendi. Quando acordei, me lembrei de capítulo 11 de 1 Samuel, quando Naás, o amonita, queria fazer uma aliança com o povo de Deus, e ele manda uma proposta para os moradores de Jabes de Gileade: se vocês deixarem que eu mutile o olho direito, lá era o olho direito de vocês, eu farei com vocês aliança. E Deus me fazia entender que aquele esconderijo eram muitas mulheres que durante o período da pandemia, Deus está falando aqui, mas essa palavra ela vai repercutir para quem está em casa, para quem vai assistir depois. Muitas mulheres que no período da pandemia deixaram, sabe o que significa Naás? Significa serpente. Deixaram que a serpente, um engano, as cegassem, estão exatamente no esconderijo, dentro de casa, deprimidas, mutiladas, estão totalmente tristes, amarguradas. Mas nesta tarde eu ganho a autoridade do céu para dizer: Deus vai invadir o esconderijo e libertar as mutiladas.
Essa cegueira vai sair na autoridade do nome de Jesus. Satanás sabe que as mulheres é uma força grande dentro da igreja. Começou a querer levar as mulheres para o porão da depressão e da tristeza. Foi deflagrada a pandemia, março de 2020. E eu, na minha pequenez, pensei só comigo mesmo. Eu passo muitos anos, já venho mais de 30 anos viajando direto. Vou dormir, vou relaxar, vou aproveitar esses dias de pandemia, tudo fechado, e vou descansar muito. Quando eu vou passando no corredor da minha casa, o Espírito Santo brada e diz: descansar? Não. Tu vai começar a gravar ao vivo pelo YouTube, porque tem muitas mulheres sendo deprimidas e eu quero ajudar estas mulheres. Eu tinha um canal que meu irmão, os irmãos aqui da TV sabem que eu já contei. Meu irmão foi quem abriu para mim. Eu nunca quis negócio de canal na internet. Eu tinha esse canal, mas nunca tinha feito gravação ao vivo. Chamei um rapazinho e disse: meu filho, que trabalha lá com meu irmão, como é que faz aqui? Como é que faz para gravar ao vivo? Comecei a gravar. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que o objetivo do inimigo ao entristecer mulheres é parar uma força grande da igreja. Vocês são geradoras de vida. Vocês alicerçam muitos ministérios. Vocês pagam preço por muita gente que nem sabe que você está pagando, mas você está pagando o preço e está na brecha. Puxando o tapete da oração, ele sabe que vai desestabilizar um bocado de gente. Deus não está brincando hoje aqui. Deus vai colocar palavras de testemunho na sua boca. Alguém diz assim: depressão não tem cura. Tem. Eu fui curada há mais de 30 anos. Passei 2 anos no vale da sombra da morte. Desta algema eu conheço. E o Deus que me tirou, tira você também. Receba a cura. Toca na tua companheira, é agora. O som de cura aqui está descendo. É cura. É cura, é cura, é cura, é cura, é cura. É baixo. É cura na galeria. É cura, bate na companheira, ela está precisando. Dá o toque, dá o toque. Dá o toque dela assim, ó, cura. É cura, é cura, é cura, é cura. Tu vai marchar. Tem algo para testificar. Tem algo para contar. Sai do porão. Sai da casa de algema. Sai do esconderijo. É cura. Eu sou aquela mulher que fui presa e hoje sou livre. Eu sou aquela que fui deprimida e hoje sou sarada. Eu sou aquela que chorava, por este menino orava eu. Sabe o que é mais difícil de uma guerra? É você não saber como é que a história vai ser contada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para quem é crente, tem uma vantagem entre muitas outras.
é que quem bota o testemunho na boca e quem bota o ponto final na história é o mesmo. Capítulo 1, naquele ano, Ana chora, não come, vai ao templo, derrama a alma. Oh, aleluia. Mas quando chega no versículo 22, deixa eu me dizer, para as quebrantadas chega o tempo de exibir a promessa. O Espírito de Deus falava muito forte ao meu coração quando Ele estava me direcionando nisso. Para as quebrantadas chega o tempo de exibir a promessa. Tem tempo de choro? Tem. Tem tempo de jejum? Tem. Tem tempo de humilhação? Tem. Tem tempo de oração? Tem. Tem tempo de afronta? Tem. Aleluia. Mas tem o tempo de exibir a promessa. Capítulo 1, versículo 22 diz que naquele ano, Ana não pôde ir porque ainda estava amamentando. E ela disse: quando eu desmamar o menino, eu levo para ser apresentado ao Senhor. No ano seguinte, olha, o ano passado, Ana veio ao templo. No ano seguinte, Ana não veio. Mas não era porque estava doente, nem era porque estava depressiva, nem era porque estava vencida. Ela já estava, era com uma promessa nos braços. O milagre já tinha nascido. Oh, aleluia. O milagre já estava nas suas mãos. E sabe o que é que eu entendo? É que quando Deus entra no cenário para fazer o milagre, o teatro de Penina acaba. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quando Deus entra no cenário para fazer o milagre, o teatro de Penina acaba. Penina já não tinha mais plateia no ano seguinte. Por quê? A Bíblia não diz, mas vamos aqui. Se o costume de casa vai à praça, se Penina se amostrava todo ano é porque tinha plateia. Porque gente que gosta de se amostrar, ela tem que ter plateia. Quer ver uma pessoa perder a estribeira quando ela altear a voz e quiser se mostrar? Não dê nem ouvido. Você acabou, porque tudo que ela quer é uma plateia e ela não tem. Então você matou a pau, como diz no nordestino, né? O teatro de Penina acabou. Penina já não tinha mais plateia. Por quê? Pelo contexto dá pra gente perceber que algumas pessoas que assessoravam Penina, que viviam dentro daquela situação de ordem familiar, se viam de plateia. Mas no ano seguinte, o motivo da plateia já não existia, porque a plateia era a esterilidade. E a esterilidade já tinha sido vencida. Aí eu me lembro do salmista no Salmo 37, versículo 12, que ele diz: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, porque sabe que vai chegando o seu dia. Minha filha, não tem que estar preocupada com quem está estrebuchando, dando uma de importante. Não. Olha lá para cima, porque quem é importante mora lá, não é cá não. Ih, barrachoca. Nem do cobiaché. Nem baqueopia. O que mais a Bíblia mostra? Mulheres quebrantadas, elas creem no sobrenatural de Deus. Crê. Não tinha clínica de fertilização. Não tinha grupo de apoio à maternidade. Não tinha SUS. Não tinha UPA. Não tinha para onde Ana correr, mas ela correu para o lugar certo. Ora a Deus e crê no sobrenatural.
Se de mim te lembrares, sabe o que ela estava dizendo? A minha situação é muito difícil, mas se tu olhar para mim, se tu atentar em mim, eu estou ganho nessa questão. Oh, aleluia. E sabe de uma coisa? Eu louvo a Deus, irmã Iraci. Eu comentava com meu esposo. Tem coisas que eu só vejo aqui em Abreu e Lima. Vi o ano passado e estou vendo esse ano. Mulheres que creem no sobrenatural de Deus. Mulheres quebrantadas que creem no sobrenatural de Deus. Elas podem muitas vezes ser chamadas de louca, deslumbrada, eufórica, sonhadora. Mas minha filha, se é tu sonhando e Deus dando, continua sonhando. Que mal há em vislumbrar pelos olhos da fé. Oh, aleluia. É porque quem é quebrantado, ele tem uma veia diferente. Ele crê no que ninguém crê. Ó, e se nós somos tudo crente, nós tudo era para quê? Da mesma forma, sim ou não? Mas cada um tem a sua porção. Se tu não quer crer, minha filha, me respeita que deixa eu acreditando. Nós estamos vivendo dias de uma igreja que muitas vezes já não quer crer, ainda quer botar limite na fé do outro. Sai do meio, minha filha. Não atrapalha quem está crendo. Não atrapalha quem está buscando. Porque escrito está: quem busca, quem bate, que pede, recebe. Então deixa eu bater, deixa eu buscar, deixa eu pedir, deixa eu bater, deixa eu buscar, deixa eu pedir, deixa eu bater, deixa eu buscar, deixa eu pedir. Não estou incomodando ninguém, não crê você, mas deixa porque eu creio. Março de 2020. Talvez alguém esteja dizendo, deixa eu abrir aqui um parênteses. Talvez alguém esteja dizendo assim: irmã Aparecida conta muito testemunho. Eu não estou contando os teus não, minha filha. Eu estou contando os meus. Dá licença. Né, minha filha? Tem gente que não tem testemunho de achar ruim ouvir o dos outros. Não estou contando de ninguém, estou contando o que eu vivi. Saí eu, meu esposo e minha filha. Para não onerar a igreja, eu fiz um acordo com o pastor. Fomos atender 4 agendas. Fomos atender uma agenda em Imperatriz, no Maranhão. Depois nós íamos para Araguaína, no Tocantins. Depois novo repartimento no Pará. E depois voltávamos para Marabá. Aproveitando que eu também tenho um irmão lá. E de lá eu embarcava de volta. E para não onerar a igreja, eu falei para o primeiro pastor de Imperatriz: o senhor ia comprar 4 passagens, eu e meu esposo. Então o senhor não compra as 4 passagens, o senhor compra só 3. Eu, meu esposo e minha filha. Porque eu traslado, eu tenho uma sobrinha minha que mora em Araguaína, ela me leva. E a gente saiu. E atendeu. Das 4 agendas, só deu para atender uma. Março de 2020, tranca aeroporto. Fecha tudo. Eu estou dentro do contexto de mulheres que creem no sobrenatural de Deus. Olha, eu embarquei no aeroporto de Mossoró para Teresina. Aliás, para Imperatriz. E ia embarcar de volta do aeroporto de Marabá para Mossoró. Começa a fechar aeroporto, os noticiários e tudo. Quando eu cheguei em Araguaína, minha sobrinha chegou para mim e disse: tia, a gente lhe pegou no hotel, o hotel, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui do hotel. O hotel era Hotel Imperial. A gente lhe pegou lá no hotel e trouxe a senhora. Só que tá aí, tia, tudo tá trancado. O pai acabou de me ligar, fechou o aeroporto de Marabá. Daí a pouco a irmã de novo repartimento liga pedindo desculpa, irmão, o congresso foi cancelado. E todo mundo viveu isso, sabe o que é? E ela disse: e agora, tia, como é que faz? Que a senhora não pode ir para Marabá porque o aeroporto foi fechado. Como é que a senhora faz? Eu disse: minha filha, você me leva de volta. Me leve de volta para o aeroporto de Imperatriz. E ela disse: vai dar certo? Eu digo: vamos ver lá o que é que eu vou fazer. E a eu tentar
E os canais, os aplicativos, telefone, os sites da Azul, tudo congestionado, o povo no mundo todo querendo trocar passagem, o noticiário mostrando gente chorando no Japão, na Noruega, nos Estados Unidos, brasileiro que tinha viajado, ficando preso e sem poder voltar. E eu, agoniado, eu digo, me volta para lá. Quando eu chego no hotel Imperial e Imperatriz, o hotel era o mesmo, porém o atendimento já era outro. O povo já era tudo com medo da gente. Aquela coisa de pandemia, né? Um apartamento por andar, não foi bem? Ficamos nós três só num apartamento, só, no andar só tinha nós. Não podia ter outro apartamento no andar. E os funcionários já tudo encapuzado, aquela coisa. E eu disse, Jordão, o negócio é sério mesmo. E ele disse, minha filha, e aí? Eu digo, meu filho, eu não sei. Eu estou aqui, não sei o que é que vai acontecer. Vou tentar, vou continuar tentando. E eu tentando. Tinha tentado lá em Araguaína, tinha tentado no caminho e tentando no hotel. Minha irmã, pensa numa aflição. E eu comecei a entrar no propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu não saí da minha casa para turistar. Eu não saí da minha casa para outra coisa. Eu saí para fazer a tua obra. Tu és o Deus responsável por mim. Sempre foste de me pegar e de me trazer de volta. Então, Senhor, faça alguma coisa. E eu tentando, e eu ligava. E a moça dizia, senhora, não tem como a gente trocar. É muita gente, os canais congestionados. Uma vezinha que eu consegui falar com ela, ela foi dizendo isso. E não tem como, e não tem como. E sei dizer que eu pelejei de todas as formas, por ligação, no site, no aplicativo da Azul, tentar trocar 3 passagens. Para ver se eu conseguia. 1h30 da manhã, meu esposo dormindo e os noticiários só dando o povo tudo preso, gente chorando, gente apavorada, pedindo até para a embaixada brasileira fazer alguma coisa. E eu disse, Jesus, esse povo está fora do Brasil, pedindo para a embaixada brasileira interceder por eles. Eu vou desligar esse aplicativo, eu vou pedir para a embaixada do céu fazer alguma coisa por mim. Desliguei o aplicativo, marido estava dormindo, filha estava dormindo, 1h30 da manhã, irmã nasci. Aí fui orar. Orei, chorei, chorei. Irmã, tem coisa melhor do que uma oração temperada com lágrimas, não, irmã. A oraçãozinha com temperozinho do sal da lágrima é bom demais, minha filha. E chorei, digo, Senhor, eu preciso voltar para casa. Eu quero estar na minha casa. Meu marido é cardiopata, eu não posso ficar com ele no meio do mundo assim, com essa doença solta. Faz alguma coisa. Adormeci, aí descansei. Sabe quando você entrega a carga? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Adormeci. 3h30 da manhã, uma voz me acordou e disse assim, levanta. Se eu disse assim, Joatã, olha o que é fé. Joatã, vamos deixar as malas tudo arrumado já com a nossa roupinha da gente ir para o aeroporto. Ele disse, se a gente vai, eu digo, não sei. Sei que vamos deixar tudo arrumado com a nossa roupinha. Não foi assim, bem? Vamos deixar tudo arrumado com a nossa roupinha, porque vai de repente aparecer uma coisa. Fé é isso. Fé é você não ver resquício, mas você acreditar que Deus está lá. Está agindo. Está trabalhando. Está fazendo, está movendo. Agora mesmo, você aqui, mas ele está trabalhando. 3h30 da manhã, descansei no Senhor. Chorei, adormeci chorando. 3h30 da manhã, aquela voz disse, levanta, se arrume e vai para o aeroporto. Eu acordei o marido, meu filho, vamos, Sara, minha filha, vamos. O que foi, manhã? Vamos bem ligeirinho, vamos se arrumar, vamos para o aeroporto. Aí ela disse, vamos fazer o quê? Ele disse, minha filha trocou as passagens. Eu disse, não, mas vamos para o aeroporto. Como é, minha filha, que a gente vai para o aeroporto daqui, se a gente ia embarcar de volta, tudo de lá está fechado, vamos para esse. Vamos obedecer. Chamamos um táxi, fomos embora. Chegamos lá no aeroporto, lá fui eu para o guichê da Azul. Cheguei lá, entreguei os documentos, a moça olhou e disse, qual é o voo da senhora? Eu disse, eu quero ir para Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele olhou, quando olhou lá a minha reserva, disse, não, mas a senhora estava com a reserva para embarcar dia tal, porque eu ia passar 10 dias para atender essas agendas. A senhora ia embarcar de volta dia tal, em Marabá. Eu digo, pois é, minha filha, só que foi tudo cancelado. E ela disse, e a senhora ia embarcar de volta no aeroporto de lá e veio para o aeroporto de Imperatriz? Eu disse, vim porque Deus mandou. Aí ela olhou para mim e disse, quem? Eu disse, Deus. E quando você falar de Deus, não fale de Deus. Ele é. Ordena vento, mar e obedecem. Aí ela olhou para mim e disse, ai, foi. Começou a bater lá no computador, quando a fé olhou e disse, deve ter sido Deus mesmo.
Porque tem um avião saindo daqui 1h10 e só tem 3 vagas. Vou botar a senhora, seu marido e a sua filha. Levanta agora aí. Levanta. De pé. E diga pra ela assim: Ele manda. Está sendo liberada, assinada. Do bico. Vitória de crente aqui. Mulheres quebrantadas creem no sobrenatural de Deus. Quando Ele der o sinalizador, pode sentar, ainda tem mais para nós. Quer que ore, irmã Iracema? Quando Deus soltar o sinalizador, tu sabe o que é sinalizador? É quando alguém está perdido, de repente, ó, um pontinho de luz para se orientar. Pois é. Quando Deus soltar o sinalizador, o ponto dele de luz para você se orientar, não fica com história. Acho que foi. Parece. Uma voz. É Ele. A palavra diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Oh, aleluia. Quebrantadas creem no sobrenatural. O que mais? Quebrantadas têm a certeza de que um dia haverá julgamento. Quebrantadas, elas têm atitude de fiel. Ana orou, chorou, votou e louvou. Atitude de fiel. Ana começa a história chorando e termina a história rindo, cantando. Capítulo 2 e versículo 1, ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos. Na versão atualizada. Na versão NVI diz: a minha boca se exalta. Na versão corrigida: a minha boca se dilata. Sabe o que é que a Ana está dizendo? Deus colocou na minha boca marra para me falar. A estéril passou. A estigma, ele acabou. Eu agora sou mãe de filhos. O que mais a palavra nos diz? As quebrantadas não são esquecidas. Versículo 19 do capítulo 1 diz: o Senhor se lembrou dela. Irmã Aparecida, Deus esquece? Não. Quando a Bíblia diz o Senhor se lembrou, quer dizer que Deus atentou para a situação. Você pode estar vivendo uma situação rotineira, demorada, mas tem um dia em que Deus resolve atentar para a sua situação. Lembra de Jacó? Labão passando a perna, mudando salário. Aí Deus se levanta e fala para Jacó: eu tenho visto o que Labão te fez. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais acontece quando o Senhor lembra? O coração se regozija, a força é exaltada, a boca se dilata. E aí você diz: o arco dos fortes foi quebrado. E os que eram fracos foram cingidos de força. Você não tem noção como um congresso desse traz vitamina para a vida das mulheres.
Você não tem noção de como um congresso desse traz orientação, direção, alegria, renovo, graça para a vida das mulheres. Sabe por quê? Porque se for contar parte da tua história para alguém, alguém diz, eu não entendo. Porque a vontade de Satanás é que você estivesse lá dentro daquela casa lá, deprimida e chorando. Aí tu tá aqui, ó, toda garbosa, dando glória, dizendo ele é, ele tem, ele faz. O arco dos fortes foi quebrado. Aí Davi no capítulo 22 de 2 Samuel, ele diz: ele adestrou as minhas mãos, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Sabe o que Davi disse? Quem dá marra para a gente guerrear é ele. Os meus braços vergaram um arco de bronze, e foi ele que adestrou as minhas mãos para o combate. Ana ficou com tanta marra, parece que eu estou vendo, viu? No capítulo 1, Ana entrando humilhada. Quando ela desmama o menino, bota o menino aqui, ó. Lembra que eu falei do ano passado? Que Deus dá envergadura. Lá entra a Ana bonita, Samuel de lado, cumprimento de promessa. Oh, aleluia! Fechando a boca de quem tinha se levantado. Não precisou discutir, não precisou ir para Facebook, não precisou de Instagram. A vitória nasceu no joelho. Tem vitória de Deus para nascer no joelho aqui. O que mais acontece, irmã Aparecida, quando Deus se lembra? A força é exaltada, o quadro muda, o ponto final chega. Não tem quem saiba colocar ponto final como nosso Deus. Situação que estava se perpetuando, mas quem tinha o ponto final estava chegando. Oh, aleluia. Vamos orar porque Ele está marcando o ponto final. Vamos ficar de pé orando. Vou encerrar orando. Eu estou sentindo graça de Deus. Deus não lhe trouxe aqui simplesmente para passar um dia. Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe dar força para vergar arco de bronze. E você vai marchar nessa força. Deus vai te dar tanta graça que alguém vai olhar assim e dizer assim: mas ela não tinha motivo para chorar, mas ela está rindo. Mas ela não tinha motivo para estar cabisbaixa, ela está de cabeça erguida. Mas ela não tinha motivo para estar abatida, abatida fica o inferno. Você é livre. Eu quero nessa oração que você pegue uma companheira. Ela vai ser a sua companheira de batalha agora. E nós vamos fazer uma batalha de oração. Pega a companheira. Não sobre. Se você não tiver companheira, pode ficar de 3. Não tem problema. Mas você não pode perder esta oração. E nós vamos orar. Amém, irmãs? A galerinha entendeu? Que mulheres lindas. Glória a Deus.
Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Aqui estão as tuas filhas, teus filhos, a tua igreja, a morena queimada pelo sol da justiça. Tu és aquele que adestrou as mãos de Davi para quebrar um arco de bronze. Tu és aquele, Senhor, que dilatou a boca de Ana para que ela pudesse rir. Tu és aquele que a tua palavra diz que tu vê o ímpio ranger nos dentes contra o justo. Eu não sei a situação, eu não sei qual a intervenção, mas eu te peço nessa tarde intervenção do céu. Eu te peço nessa tarde graça do céu. Eu te peço nessa tarde resposta do céu. Ponto final do céu. Estratégias do céu. Armadura e armamento do céu. Fortaleza e vigor do céu. Abaiodocomenaede.